Graça e paz, amados, mais uma vez estamos de volta com o nosso Manar Podcast. E hoje eu quero falar de um assunto maravilhoso, preste atenção. Você sabia que o Espírito Santo, ele se esforça para buscar de volta o desviado? E você sabe como é que o Espírito Santo faz para restaurar a vida daquele que se afastou dele? Então fica comigo, porque no vídeo de hoje eu vou falar sobre esse assunto. Eu sou o pastor Israel e esse é mais um episódio do Manar Podcast. Uma das maiores demonstrações da graça de Deus é o poder que o Espírito Santo exerce para restaurar a vida e trazer de volta aquele que um dia se afastou dele. Na tradição reformada, entendemos que o homem ou a mulher que deixa os caminhos do Senhor, eles não estão perdidos. Eles estão afastados de alguma forma, e se eles fazem parte dos eleitos de Deus, o Senhor vai dar os maiores esforços para trazê-lo de volta, de várias formas, tanto usando a sua palavra, como tentando chamar a atenção dele através das circunstâncias, criando até, como nós falamos no jargão evangélico, fazendo reboliço na vida dele, para que ele saiba que tem um Deus que ele precisa ouvir, que ele precisa voltar. Então, ao longo das Escrituras, encontramos homens e mulheres que que se desviaram do caminho do Senhor, mas o Senhor foi atrás de cada um, alcançou a cada um deles e exerceu a sua misericórdia divina, trazendo-o de volta. Então, nós acreditamos verdadeiramente que a salvação pertence ao Senhor. E que Deus não apenas salva seus filhos, Ele também os preserva. E dentro desse contexto, quando um verdadeiro crente se afasta, então o Espírito Santo ele continua operando na vida daquela pessoa e conduzindo ao arrependimento e à restauração. A parábola do filho pródigo é um exemplo maravilhoso dessa ação do Espírito Santo. Lá em Lucas, no capítulo 15, versículo 17 a 20, nós vemos o exemplo de como o Espírito Santo tocou no coração do jovem quando ele disse o seguinte: então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Veja que essa posição do filho pródigo ilustra a maneira extraordinária, o processo de restauração que Deus utiliza, utilizando até mesmo as circunstâncias para trazê-lo de volta. Embora o texto enfatize o amor do pai, também podemos perceber a atuação invisível da graça de Deus conduzindo o filho de volta para casa. O texto afirma: caindo em si. O primeiro passo da restauração é o despertar espiritual. É o reconhecimento de que está errado e de que está longe da verdade, e enquanto está distante de Deus, o desviado frequentemente, é muito comum ouvir isso, ele se desviar ou justificar as suas escolhas. Ou porque foi alguém que falou
mais áspero com ele na igreja, experiência desastrosa com o pastor ou com o membro da igreja que fazia parte e por isso saiu. Então eles procuram preencher o vazio com justificativas e saem e vão para o mundo. E lá eles vão experimentar os prazeres, as distrações e uma falsa segurança. Mas chega um momento em que o Espírito Santo toca no coração dessa pessoa e começa a confrontar a sua consciência. Aquilo que antes parecia normal, aquilo que antes ele praticava sem nenhuma condição de análise, ele agora passa a se incomodar. Passa a se incomodar porque o pecado agora já perde o seu brilho. E então a distância de Deus se torna evidente. Na teologia reformada entendemos que esse convencimento é obra do Espírito Santo. O coração humano, ele não retorna naturalmente para Deus. O homem natural não consegue entender as coisas de Deus. E é Deus que se propõe a ir buscar a sua ovelha perdida até encontrá-la e restaurá-la. Então, é a graça divina que vem ao auxílio dessa pessoa, desse filho afastado, e que pelos olhos naturais nós não compreendemos, mas quando olhamos pelos olhos espirituais, vemos que Deus agiu ali, naquela vida, abrindo os seus olhos espirituais, para que eles vejam o estado de pecaminosidade que ele se encontra, e move o seu coração para as coisas que Deus pode lhe dar, lhe oferecer, como paz, tranquilidade. Foi isso que aconteceu com o filho pródigo. Ele olhou para si mesmo, para a sua própria miserabilidade, porque Deus usou as circunstâncias para fazê-lo cair em si, e ele diz: na casa do meu pai havia tanto pão, e eu aqui morrendo de fome, e ninguém me dá nada. Então, aqui o Espírito Santo mostra a verdadeira condição da alma daquele homem. E é assim que o Espírito Santo faz. Quantas vezes nós ouvimos falar de pessoas que receberam a presença do Espírito Santo na sua vida quando estava no mais triste estado de pecaminosidade, envolvido com várias coisas, e o Senhor usa pessoas, usa até incrédulos, para dizer: isso aqui não é lugar para você, você não combina com esse lugar, e você começa a cair em si, de que realmente você não pertence àquele lugar. Então o Espírito Santo, ele faz o pecador enxergar não apenas as consequências do seu erro, mas também a beleza da comunhão perdida com Deus. Após reconhecer sua condição, aquele filho pródigo, ele declara: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Olha, o verdadeiro arrependimento vai além do remorso. Ele não ficou remoendo a sua condição, lamentando. Ele tomou uma atitude de fé. E é isso que move o coração de Deus. Quando nós tomamos uma atitude de fé, Deus se move ao nosso encontro. Então, muitas pessoas lamentam as consequências dos seus pecados, mas não querem abandonar o pecado. Muitos hoje estão na igreja, ouvem uma mensagem, Deus falando ao seu coração, Deus toca aquele coração, e eles dizem: é verdade, eu estou errado mesmo, mas o que é que eu posso fazer? Já perdi a salvação? Não, você não perdeu a salvação. Você está distante de Deus, mas Deus pode usar essa sua distância dele para te ensinar lições preciosas, enquanto te traz de volta para o caminho do Senhor. É só você tomar atitude, e essa atitude é Deus que impele você a fazer isso, porque é Ele que vai te dar força, porque você sozinho não tem condição. Então, na perspectiva daquele jovem, ele sabia que estava num lugar que não era o lugar dele.
E dentro dessa perspectiva cristã que nós temos hoje, o arrependimento é um dom da graça de Deus. O Espírito quebra o orgulho, remove as justificativas, produz humildade diante do Senhor. E quando isso acontece, o desviado deixa de culpar a circunstância, deixa de culpar outras pessoas e assume a sua responsabilidade diante de Deus e volta para o Senhor. Ele passa a desejar reconciliação mais do que alívio emocional. O texto continua dizendo o seguinte: levantando-se foi para o seu pai. A restauração não termina no reconhecimento do erro. Ela culmina no retorno ao Pai. O Espírito Santo sempre aponta para Cristo, sempre. Sua obra não produz desespero. Ela não produz agonia. Ela conduz o pecador à esperança encontrada só em Cristo. Muitos desviados acreditam que Deus não receberá novamente. Puro engano. Todo aquele que vier ao Senhor arrependido, Deus o receberá com alegria. Não sintam vergonha, não sintam culpa pelo seu erro e não tenham medo de voltar ao Senhor. Mas a parábola mostra o pai correndo ao encontro do filho, aquele filho que já está arrependido. Essa mensagem do Evangelho, nós encontramos aqui algumas lições preciosas de perdão por aquele que retorna com sinceridade. O Senhor perdoa. Esta mensagem do Evangelho, há perdão para o arrependido, há perdão para aquele que retorna conscientemente e sinceramente. O Espírito Santo lembra ao desviado que a graça de Deus é maior do que os seus fracassos. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Então, ele conduz o coração de volta à oração, à palavra de Deus, à comunhão com a igreja e à presença do Senhor. Queridos, o Espírito Santo de Deus, ele age tão poderosamente na vida dos crentes, ou mesmo daquele que se desviou, de maneira poderosa para restaurar aquele que antes estavam com o coração quebrantado, com o coração destruído, com a sua esperança perdida, afastado do Senhor, afastado da beleza do Evangelho de Cristo. Ele desperta a consciência. O Espírito Santo produz arrependimento genuíno, conduz essa pessoa, essa vida de volta à graça do Pai. Se alguém está distante do Senhor, a mensagem do Evangelho é clara. O caminho de volta continua aberto por causa de Cristo. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E ainda diz também: vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, se alguém está distante do Senhor, há mensagem de esperança. E se hoje você conhece alguém que está nessa condição, ou você mesmo que está ouvindo, assistindo o nosso vídeo, você esteja nessa condição, o tempo está acabando. Um dia o Senhor vem buscar a sua igreja. Não sabemos quando. Pode ser mais tarde, à meia-noite, daqui a um dia, 10 dias, 1 ano, 10 anos, 100 anos. Não sabemos. Mas Ele vem. E essa é a nossa esperança. O mesmo Espírito que convence, transforma e restaura, continua operando hoje para trazer de volta você para a presença de Deus. Talvez essa mensagem não chegou a você por acaso, mas o Espírito Santo te guiou até aqui. E o que eu quero te dizer é: volte enquanto é tempo. Busque o Senhor enquanto se pode achar. Invocai enquanto é tempo. Tá certo? Se esse vídeo de hoje te ajudou de alguma forma no nosso podcast,
eu peço a você que se inscreva, dê o seu like. Basta dar o like. Dê o seu like agora. E nos ajude a propagar essa mensagem para muito mais gente. Tá bom? E nós nos veremos no nosso próximo podcast.